Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Capítulo 11, versículo 28 até o versículo de número 30. Mateus, capítulo 11, 28 a 30, um texto bem conhecido. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, por esses momentos em que vamos expor a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos tome nesse momento e nos leve à Tua presença e faça-nos boca de Deus para falar ao Teu povo nessa noite. Apesar do que somos, apesar do que temos, apesar da nossa pequenez, usa-nos com poder e graça. Nós pedimos, ó Deus, que o Teu poder, ele sobrevenha a nós nesse momento, e que a Tua palavra chegue de uma forma, ó Deus, profunda a cada coração aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o desgaste psicológico, emocional do homem é provocado pelos desajustes sociais, econômicos, conjugais, profissionais, entre outras coisas, tem se tornado um fardo pesadíssimo. As pessoas que sofrem da síndrome de burnout, excesso de trabalho, existem outras pessoas que estão deprimidas, tem pessoas que estão enfrentando situações seríssimas nos relacionamentos, justamente pelos males causados por esse desgaste psicológico. Talvez você esteja carregando um fardo assim, você que entrou aqui nessa noite. Talvez um problema conjugal, talvez um problema no trabalho, talvez um desajuste financeiro, talvez um problema social que você tem vivido, algumas decepções, algumas frustrações, algo que muitas vezes nos tira a paz, nos tira a alegria, nos tira o contentamento, o desejo de viver. Às vezes nós deitamos entristecidos, acordamos aborrecidos, porque às vezes não tivemos uma noite agradável, ou então, se mesmo que nós tivéssemos uma noite agradável, parece que o problema não se desapega, nós não conseguimos colocar esse problema na internet para que alguém compre, né? Não podemos desapegar desse problema, ele está em nós, ele está preso em nós. Muitos como você têm buscado algumas soluções paliativas e até mesmo drásticas. Quando eu digo paliativa, talvez um psicólogo, talvez algum medicamento por meio de um psiquiatra, mas às vezes há pessoas que buscam soluções drásticas. São pessoas que mesmo tendo posses, mesmo tendo nome e renome, às vezes dão cabo da própria vida, assim como Marilyn Monroe, assim como Whitney Houston e tantos outros artistas, políticos, famosos, que muitas vezes atravessaram situações embaraçosas na sua vida, pessoas que talvez você conheça ali no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na sua família, que deu cabo da vida. Estou certo que você já ouviu falar de Jesus e até do poder que Ele tem para solucionar os seus problemas, mas a questão é que as suas vistas ainda estão embotadas, o seu olhar ainda está fechado. E quero dizer uma coisa:
até mesmo nós, cristãos, nós duvidamos quando não esquecemos que Cristo pode realizar verdadeiros milagres, prodígios em nossas vidas, quando as nossas vidas trilham por sendas escuras e procelosas da existência humana. Amados, eis que surge a questão premente: até quando manteremos o nosso coração inflexível? Até quando nós manteremos o nosso coração endurecido, empedernido, nossa mente fechada, para não ceder ao apelo do Mestre Jesus, que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós vamos nessa noite refletir sobre esse tema, alguns passos para ir até a Jesus. E qual é o primeiro passo para você ir até Jesus? Primeiro passo, você tem que despojar-se de todo o seu preconceito e orgulho. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm preconceitos a respeito de Jesus. Por quê? Porque através da mídia, através dos jornais, da televisão, tem sido pregado que Jesus é um monstro. Então, esse tem sido um preconceito que tem sido lançado no coração de muitos homens e mulheres, porque eles não sabem de fato quem Cristo é. A minha pergunta é: quem é Cristo para você? O que você pensa? Quem você pensa que Cristo é para você? O que Deus diz a respeito de Cristo? Primeiramente, nós cantamos aqui: Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o ungido de Deus, Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro homem, Ele é o Deus encarnado. É aquele que, por amor de nós, deixou o esplendor da sua glória e desceu a este mundo, tomou a forma de um homem, para morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos então obter o presente da vida eterna. Sim, meus amados, esse é o Cristo poderoso, que soluciona os nossos problemas, mais do que nós podemos imaginar. Reconheça que você precisa ir até esse Cristo. Reconheça que você precisa tomar uma ideia diferente. Tem muita gente que acha que ele é um profeta, um agitador qualquer, como foi cantado no cântico. Tem muitas pessoas que acham que ele é um guru de muitos anos atrás. Tem muitas pessoas que acham, queridos, que ele é um homem que veio para criar uma religião e modular assim a vida de muitas pessoas. Mas, amados, Jesus é muito mais do que qualquer dessas coisas. Jesus é o próprio Deus. Ele é o verdadeiro Deus. É por isso que nós nos reunimos aqui. É por isso que nós glorificamos a esse Cristo. Não porque ele é um homem qualquer, não porque ele é um idealista, um filósofo, uma pessoa cheia de ideologias. Não, ele é o verdadeiro Deus. Ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de salvar o homem, de resgatar o homem que estava perdido no antro do seu pecado. Resgatar o homem que estava cego em relação a Deus, para tirar a sua cegueira e fazer com que ele enxergue quem é de fato Jesus na sua vida. Não veio apenas para nos dar o conhecimento, um assentimento intelectual de quem é Jesus, mas ele quer ser entronizado, ele quer ocupar o trono do seu coração. Ele deseja que o Espírito Santo, que o seu corpo se torne o templo
do Espírito Santo, e que você o receba não apenas como Salvador, como preguei domingo passado, mas como Senhor e Rei da sua vida. Amados, é isso que você precisa para a sua vida, entender quem é Jesus. Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o Deus encarnado. Reconheça então que você precisa desse Deus, você precisa ir até Ele, pois você está chafurdado num tremedal de lama. Reconheça que você precisa correr até os pés de Jesus. Reconheça que você precisa saber que Jesus salva a tua vida. Portanto, receba o presente da salvação que Ele te oferece através da pregação da sua palavra, através de uma aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Toma uma atitude firme e corajosa, levanta, vai ter com Ele, não fique prostrado, não fique jogado à beira do caminho, não fique pensativo, não fique sofrendo, mas corra até Jesus, vença a si mesmo, vença o seu eu, vença o seu orgulho e renda-se à misericórdia e à graça de Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, a própria palavra nos diz que nós devemos nos deixar dominar por Cristo. A Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Primeiro é ir até Ele, como eu falei. Tomai sobre vós o meu jugo. É isso que você precisa, deixar-se ser dominado por Cristo. Há muitos que procuram Jesus para solucionar os seus problemas. Creem em Jesus, sim, eles creem, mas eles não creem para a salvação. Eles não creem porque são salvos, eles não creem porque querem a vida eterna, eles creem porque Jesus tem poder para solucionar problemas conjugais, problemas de enfermidade, problemas profissionais, problemas financeiros e tantos outros problemas. Ele é poderoso para fazer coisas que nós não imaginamos que Ele pode fazer. Ele faz milagres que Ele pode fazer que o homem não consegue solucionar, mas essas pessoas não se dispõem a seguir a Jesus. Eu me lembro dos 10 leprosos, aqueles 10 leprosos que não podiam ir à cidade, foram encontrar-se com Jesus no caminho, e ao distante um pouco de Jesus, pediram para que Deus tivesse misericórdia deles, para que Cristo pudesse os limpar da sua lepra. Eles criam que Jesus poderia fazê-lo. E Jesus então disse a eles: vão e se apresentem ao sacerdote, porque era costume naquela época, aliás, era uma lei naquela época, que todo aquele que ficasse limpo da lepra, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, para que pudesse ser feito um exame na sua pele, a fim dele voltar a conviver na sociedade, porque ele não podia conviver na sociedade. Então nós podemos ver, queridos, que enquanto aqueles 10 leprosos, eles desciam até a cidade, e estavam indo até o sacerdote, eles perceberam que ficaram totalmente limpos da sua lepra. Um milagre aconteceu. Não foi uma coisa que aconteceu paulatinamente, aconteceu imediatamente, eles foram limpos. Mas apenas um voltou para dar glória a Deus. E Jesus perguntou: mas não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Vai, a tua fé te salvou. Muitas pessoas querem Jesus para resolver os seus problemas, mas o maior problema que ela tem é o problema da vida eterna. É que se ela fechar os seus olhos para esse mundo, sem ter tido uma experiência com Jesus, sem ter recebido a graça de Cristo, sem ter passado pela conversão, ela irá para o inferno. A sua família pode ser cristã, mas ela irá para o inferno. Os seus amigos podem ser cristãos, mas ela irá para o inferno.
As pessoas precisam abrir a sua consciência, porque a morte ela pode chegar a qualquer momento. Nós temos um prazo de validade aqui na terra. Uns têm um prazo de validade muito longa, outros têm mais ou menos, outros têm abaixo da média, outros praticamente quase nascem e não vivem muito e morrem. Portanto, você não sabe quando você vai partir desse mundo. Por isso que você tem que ter um encontro pessoal com Jesus, você tem que voltar-se, você tem que tirar esse jugo, essa canga do pecado, que te faz sempre obstinado a fazer o mal, a rejeitar a salvação. Canga é aquele pedaço de pau, né, que põe no pescoço dos animais, né? Vocês já viram isso em bois? É um pedaço de pau, tem 2 bois, né? Aí vem um pedaço de pau por cima, e no meio tem uma divisória, e esse pedaço de pau é amarrado no pescoço do boi, de forma que quando um vai para um lado, o outro também tem que ir. Se o outro vai para o outro também tem que ir. Eles não podem ficar se chocando, porque existe umas varas no meio que os separam. Eles estão presos, e eles estão sob o domínio de Satanás. Não pense que aquela pessoa que está sem Jesus, que não tomou uma decisão, não está sob o domínio de Satanás, está neutra. Não, ela está ainda sob o domínio das trevas, porque as trevas, o Deus desse século, ele tem cegado o entendimento dessas pessoas, para que elas não consigam enxergar a graça de Deus, através da cruz de Cristo. Por mais que elas ouçam falar, o seu coração ainda está endurecido. E por quê? Porque elas ainda estão vivendo sobre o jugo do pecado, sobre a canga do Deus desse século, que lhes cega o entendimento. Estão sob o domínio daquilo que a princípio é belo, mas ao fim dá em caminhos de morte. Livre-se desse jugo nessa noite. Abandona. Toma uma decisão por Jesus. Seja humilde. Seja humilde e reconhecer que Jesus é o seu Senhor. Deus tem o melhor para você, andar junto a Ele sem se perder, pois o jugo da escravidão do pecado, ele mata o homem. Livre-se desses jugos. Deus tem o melhor para a sua vida. Não adianta você ser membro de uma igreja e ainda estar sob o jugo do pecado. Não adianta você ainda ser membro de uma igreja, ou mesmo não sendo membro de uma igreja, e ainda não ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Livre-se desse jugo. Deus tem o melhor para a sua vida, para você andar junto a Ele, sem ter medo de perder-se. Porque quando você fechar os seus olhos para esse mundo, a vida eterna é para onde você vai. O paraíso você vai entrar imediatamente. Jesus diz que o seu jugo é leve e suave, pois passamos o nosso fardo para Ele. É Ele que leva o nosso peso, é Ele que leva o nosso pecado. Não é você que paga o seu pecado, mas é Cristo que paga o pecado seu na cruz, como pagou o meu, para que nós pudéssemos então ter esta leveza no nosso ser e andarmos com o nosso coração tranquilo, com a nossa alma suave, porque Jesus levou o nosso pecado, o nosso fardo. Em contrapartida, Ele repassa a sua graça para nós. Mas em último lugar, a palavra diz assim: aprendei de mim. Aprender aos pés de exímios professores traz uma satisfação muito grande para a alma. Eu me lembro quando eu estudava no seminário, e aprendi muito teologia aos pés do reverendo João Alves dos Santos, um professor que faleceu já há algum tempo atrás. O reverendo João Alves era um homem piedoso, um homem dedicado aos estudos da palavra de Deus, um excelente exegeta, um pastor, uma família maravilhosa. Eu me lembro das suas palavras. Eu me lembro até dos professores que eu tinha no ginásio, no período do ensino médio, né? Porque agora é ensino médio. Na época era
Era primário, ginasial e depois colegial. E eu me lembro na época do ginásio, do colégio, dos professores que eu tinha. Alguns professores, eu entrava na aula, tinha um professor de matemática, ele chegava até meio grogue na aula, né? Ele tomava algumas, ele chegava assim com os olhos meio vermelhos, mas ele dava uma aula de matemática, eu entendia tudo, e eu sempre fui péssimo de matemática, até hoje. Mas eu entendia tudo que ele falava e tirava notas boas. Amados, quando o professor é bom, nós gostamos de nos assentar aos pés deles e aprender. Hoje pela manhã nós tivemos um professor dando uma aula aqui pela manhã, falando do livro de Gênesis, com propriedade. E às vezes, queridos, nós deixamos de vir à escola dominical para aprender da palavra de Deus. Somos relapsos. Somos relapsos. Nós temos outros professores aqui dentro da escola dominical. Nós temos aqui presbíteros que pregam, pastor que pregam, mulheres que ensinam. Nós precisamos aprender com essas pessoas que têm assim um carinho muito grande pela palavra de Deus e querem ensinar o melhor para nós. Aprenda com elas. Você precisa aprender de Jesus através do povo, da igreja. Aprenda aos pés desses exímios professores, mas aprenda aos pés de quem nós temos aprendido, mas aos pés de quem nós temos aprendido e o que temos aprendido. Às vezes nós temos aprendido aos pés de políticos sujos, desonestos. Às vezes nós temos aprendido aos pés das novelas. São excelentes professores para as crianças e para homens e mulheres, pessoas que se prendem às novelas, prendem-se a alguma ideologia que está surgindo. Agora está na moda isso daqui, então nós vamos na onda. Tem pessoas que vão na onda, principalmente os adolescentes. Eles querem uma coisa nova, eles querem mudar o mundo. Então tudo que chega para ele, mesmo o lixo que põe na mente deles, eles aceitam numa boa, porque eles querem o mundo mudado, porque o seu professor ensinou isso para eles. Mas o que realmente muda o mundo é Jesus Cristo. Começa mudando o nosso coração, mudando o nosso ser. De quem você tem aprendido? Muitas vezes temos aprendido com parte da classe política a respeito da corrupção, que nos leva até mesmo em pequenas coisas a praticarmos esta arte de corrupção. Temos aprendido com líderes religiosos descomprometidos com a palavra de Deus, os quais têm induzido os seus fiéis a práticas das mais absurdas heresias, que ao invés de trazer o homem ao lume da fé, o chafurda, o enterra no caos da insensibilidade para com o que é divino. E é verdade. Tem muitos pseudos pastores nos nossos dias. Tem pastores falando coisas absurdas. Tem até pastoras que vão lá no inferno, conversam com o diabo e depois vêm conversar com você aqui na terra. Coisas das mais absurdas. Pastores falando as coisas mais absurdas. Esses tempos atrás eu ouvi uma pastora falando que ela estava vendendo oração. Quanto mais você der, vem a oração. Se você der um valor a mais, vem uma promessa, vem uma revelação junto. Se você der mais, vem uma coisa a mais, vem mais uma água santa, uma coisa assim. Gente, hoje em dia tem muita gente ensinando coisas espúrias para o povo de Deus. Infelizmente. Portanto, temos aprendido com a mídia e seus ídolos, os quais nos têm seduzido fortemente as massas, levando-as à afronta, o dano, a lesão dos seus valores. Os marxistas dizem que a religião é o ópio do povo. Ópio é uma substância que entorpece, o tipo de uma droga. Hoje, eu posso afirmar que algumas emissoras de rádio e TV, bem como alguns sites da internet, na nossa mídia, tem sido o ópio do povo em nossos dias. Na verdade, nós inclinamos ao que vemos e ouvimos, devido à forte influência que exerce sobre nós. Se não nos dispormos a aprender de Jesus
estamos permitindo que o que há de pior tome conta da nossa consciência. Isso é uma verdade. Se não abrirmos a palavra, não lermos a palavra, se não abrirmos a palavra para os nossos filhos e lermos com os nossos filhos, porque um dia você prometeu, assim como Amanda prometeu, e muitos daqueles que batizaram os seus filhos também prometeram aqui, de abrir a Bíblia com os seus filhos e ler a Bíblia com eles. Isso é promessa. Você não pode deixar de cumprir essa promessa. Tem que orar com eles, ler a Bíblia com eles e ensiná-los na nossa santa religião, para que eles cresçam e permaneçam firmes e fiéis. Amado, quando nós não dispomos a aprender de Jesus, estamos permitindo que as coisas piores desse mundo sejam ensinadas a nós e aos nossos filhos para o nosso próprio prejuízo. Certa feita, num seminário, eu tive que fazer um trabalho de inglês, de tradução. O professor ensinava inglês, ele falou: vocês traduzem alguns textos. E eu traduzi um texto chamado-se Garbage in, Garbage out, ou seja, entra lixo e sai lixo. E eu, quando traduzi esse texto, eu vi que no computador, quando era colocado algumas informações erradas dentro do computador, o computador também dava resultados errados. A nossa mente é a mesma coisa. Quando nós recebemos informações erradas, quando nós recebemos lixo desse mundo, o que vai sair é lixo das nossas vidas. As nossas palavras serão palavras torpes. A nossa conduta será uma conduta indevida. Aprender de Jesus é ser discipulado pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor da vida, cujas lições são incomparáveis e indispensáveis para a nossa vida. Eu não sei quem te convidou para entrar nessa noite. Eu não sei quantas vezes você já esteve aqui nesses cultos, nos cultos dessa igreja. Mas eu sei que essa noite Deus te trouxe para você ouvir essa palavra. Mas sei que você não está, por isso eu sei que você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui. Todos temos problemas, justamente porque estamos aprendendo com falsos cristos, falsos mestres e profetas. E às vezes temos medo de mudar de jugo. Mas Jesus não só lhe convida, como desafia você a chegar-se a Ele. É como ir ao médico. Eu sou o seguinte: se tem uma dor que apareceu, eu já vou no médico. A Gilcilene, se aparece uma dor, pode aparecer um caroço, se você não insistir para que ela vá ao médico, ela não vai. Você tem que brigar com ela para ir no médico. Eu digo isso da minha esposa porque eu sou assim, né? Eu vou rápido, eu já quero resolver meu problema rapidamente. Eu não gosto de ficar sofrendo, sendo que eu posso ir ao médico, o médico passa o medicamento já me passa o efeito aliás, passa o efeito da doença, né? E cura a doença o mais rápido possível. Às vezes nós protelamos. Tem gente que é assim, não gosta de ir ao médico. Quanto mais vai pensando, vai protelando. Tem gente que também é assim com Cristo. Sabe que Jesus é o médico dos médicos. Cristo é cirúrgico, Ele quer fazer uma cirurgia na sua vida, Ele quer tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, Ele quer transformar a sua vida, fazer uma nova criatura, para que você o sirva em novidade de vida. Deus quer transformar a sua mente, Deus quer tirar o pecado da sua vida, para que você possa viver livre, tirar essa canga que te leva ao inferno. Mas às vezes você reluta um dia, reluta dois, reluta uma semana, reluta mês, reluta anos. Não fique deixando passar o tempo. A Bíblia diz assim: se hoje você ouvir a sua voz, hoje é o dia da oportunidade, hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação. Amanhã nós não sabemos se estaremos vivos ou não. Então Jesus não só lhe convida, mas como desafia a ir até Ele, ir ao médico dos médicos, sabendo que tanto que precisamos, no entanto, às vezes relutamos. Disponha-se a render-se a Jesus. Experimente uma mudança extraordinária que o fará bem-aventurado. Que Deus nos abençoe. Amém?